Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sei que faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui, mas é isso aí, assim que a vida funciona. Às vezes a gente faz vídeo, às vezes a gente não faz vídeo. Queria desejar um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal atrasado. Eu sei que já estamos em janeiro e que talvez esse tipo de vídeo muitas pessoas já tenham feito no final do ano e mais no início do ano, tipo na primeira semana. Mas eu fiquei doente, eu ainda estou meio doente, eu não estou 100%, minha voz ainda não tá 100%. Mas eu queria muito gravar esse vídeo sobre as minhas leituras de 2022, porque em 2022 eu finalmente consegui readquirir aí o meu hábito pela leitura, o que fazia muito tempo que eu queria conseguir, mas eu não conseguia, porque quando tu vai pra universidade, tu tem muitas coisas técnicas pra ler, muitas coisas do teu curso, e às vezes acaba que tu não quer ler mais nada e tu só quer, sei lá, ver um vídeo no YouTube ou assistir uma série, um filme, e às vezes acaba que a leitura acaba ficando completamente de lado. Então já faziam alguns anos que eu tinha esse grande objetivo aí de readquirir meu hábito pela leitura, que eu tinha muito quando eu era criança, que eu lia muita coisa quando eu era criança. E esse ano eu finalmente consegui, então eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre o que eu li e o que eu gostei e o que eu não gostei, então vamos lá! Bom, no início do ano de 2022 eu tomei uma decisão que eu sinceramente eu não me lembro por quê. Eu decidi que eu queria ler todos os livros do Harry Potter. Eu nunca li os livros do Harry Potter quando eu era criança, porque eu vi os filmes. E aí eu nunca tive interesse de ler os livros, até porque eu gostava mais de Crepúsculo do que Harry Potter. Aí tinha toda aquela rixa, né, entre uma saga e a outra, então eu nunca tive vontade de ler os livros do Harry Potter. Eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã também nunca teve interesse, então ninguém nunca comprou os livros, então nunca li. E aí eu não sei, não me lembro, eu realmente não me lembro porque no início de 2022 eu resolvi que eu queria ler os livros do Harry Potter, e então o primeiro ano que eu li em 2022, eu tô aqui com o meu caderninho, com as minhas anotações, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal, e assim, esse livro foi ruim. Eu acho que... Eu não tinha grandes expectativas para com Harry Potter, porque eu já sabia que era um livro infantil, né? E aí todo mundo fala que, o primeiro livro é mais infantil mesmo, e aí os livros eles vão crescendo, né? Eles vão amadurecendo, então as coisas vão ficando mais interessantes ao longo dos livros. Então, para Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu não vou dar sinopse aqui, nem vou falar muito sobre o que é, porque eu acho que todo mundo sabe sobre o que é Harry Potter, eu dei 3 estrelas de 5. Essa foi a minha nota e eu achei... O que eu achei ruim nesse livro? Eu achei os diálogos muito ruins e eu achei a resolução dos problemas, tudo era muito simples. Tudo era tipo, ei, estamos na escola e fazendo provas, e hey, Harry Potter, você é um bruxo, e nossa, você é um bruxo famoso, e aí no final Harry Potter resolve tudo assim, sei lá, com o poder que ele tem ali guardado dentro dele, e eu achei tudo muito ruim. Eu achei o livro muito enrolado, apesar de ser um livro pequeno, né, acho que é o menor de todos. Chega no final e assim, tudo é resolvido muito facilmente, e aí eu não gostei muito, mas eu segui firme e forte aí nessa tentativa de ler todos os livros do Harry Potter em 2022. O segundo livro que eu li foi Messias de Duna. Em 2021 eu tinha lido o primeiro livro do Duna, aí teve o filme, né, tipo, Timothée Chalamet, aquela coisa toda, Oscar Isaac no cinema, aí eu vi o filme, e depois eu li o livro, né? Aí eu estava com aquela coisa que eu queria continuar lendo os livros de Duna, até por causa que tá saindo os filmes, eu queria estar, né, antecipada pra saber o que vai acontecer. A gente ainda não sabe muito bem se vai ter adaptação do cinema pro cinema, né, de todos os livros, porque Duna são vários livros, né, acho que são 2 trilogias, agora não me lembro bem. E aí eu li Messias de Duna e eu dei 4 estrelas de 5. E eu lembro que esse livro ele foi um pouco difícil de ler, porque eu saí de ler Harry Potter, que era um livro para criança, para ler Messias de Duna, que é um livro ali com uma escrita mais rebuscada, um negócio mais complicado de entender. E o primeiro livro ele foi muito mais legal. O primeiro livro de Duna é muito mais legal. Aí Messias de Duna fica um negócio ali meio que... Será que eu precisava estar lendo isso? Tem muita gente que diz que tu pode ler o primeiro livro de Duna e parar por ali, porque se tu não quiser ler o resto, não tem problema.
mas eu quis seguir adiante, aí eu li Messias de Duna, que, né, vai seguir contando a história lá de Duna, e eu não sei, eu gostei, eu dei 4 estrelas de 5, mas agora parando pra lembrar, ele foi uma leitura meio arrastada, foi um pouco difícil, assim, mas foi um livro legal, foi um bom livro de ficção, eu acho que foi legal. Aí o terceiro livro do ano foi Harry Potter e a Câmara Secreta. Aqui eu dei 3 estrelas e meia de 5, né? Então 3 e 5. Dei 5 décimos a mais, porque aqui as coisas começam a melhorar um pouquinho. Eles já estão aí um ano mais velhos, então os diálogos eles estão um pouquinho melhor. Acho que a J.K. Rowling aprendeu ali um pouquinho a escrever melhor, ou talvez ela estava mais assistida aí. Sei lá, eu não sei como é que foi o processo de escrita e publicação dos livros do Harry Potter, porque já faz muito tempo. Mas a resolução dos problemas, né, no final do livro, o mistério ali da Câmara Secreta, ele é resolvido de uma forma um pouquinho mais inteligente, de um pouquinho mais, assim, mais trabalhada a coisa, não é simplesmente ali um capítulo foi e resolveu, que nem foi o da Pedra Filosofal. Então, eu gostei um pouquinho mais da Câmara Secreta, mas ainda estava achando aquilo muito infantil, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida lendo esses livros com mais de 20 anos de idade. Mas aí dei 3,5. Aí o quarto livro do ano, esse aqui sim, ó, favorito da vida, eu li Pachinko. E todos esses livros que eu falei antes, eu li eles no Kindle. E aí o quarto livro que eu li foi Pachinko, que é um livro grande. Esse livro eu comprei pra minha mãe. E aí a minha mãe gostou muito, fez uma propaganda muito positiva do livro pra mim. Eu já tinha vontade de ler o livro. E aí logo depois que ela terminou de ler, eu peguei ele pra ler. E assim, Pachinko é sensacional. Resumindo, ele vai ser um romance histórico que vai falar da Sundja, que é a personagem principal, e sobre como foi a vida dela na Coreia entre os anos... no início dos anos 1900. Então, vai ter ali várias datas ali, ele começa em... deixa eu ver, ele começa em 1910, aí vai até 1933, e ele termina... 1950, eu acho. Não, peraí. 1989 ele vai terminar. Então, vai falar sobre essa família que mora na Coreia. E eu acho que todo mundo sabe, né? Que a Coreia, no século XX, ela foi ocupada pelo Japão. Aí, depois que ela foi ocupada pelo Japão, teve a Segunda Guerra. E o Japão perdeu, né? Junto com a Alemanha e com a Itália. E a Coreia, então, ela foi dividida em duas. Ela foi dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. A Coreia do Sul acabou ficando, entre aspas, com os americanos. E a Coreia do Norte acabou ficando com a União Soviética. Por isso que os países têm ideologias e são extremamente diferentes hoje em dia. E esse livro, então, vai falar sobre essa jornada dessa família que morava na Coreia. E tudo que vai acontecer na vida deles durante esse período de guerra. Porque teve a invasão do Japão, aí depois teve... a Segunda Guerra e depois teve a Guerra das Coreias, então a Coreia, poxa, foi um país que sofreu muito. Então vai falar sobre essas pessoas que meio que acabaram ficando, meio não, né, elas acabaram ficando sem pátria, porque elas foram da Coreia para o Japão para tentar uma vida melhor, só que elas também eram discriminadas lá no Japão. E aí vai falar sobre essa família, sobre todos os dramas que eles vão viver durante esse período histórico aí de guerras. Esse livro é simplesmente perfeito, eu dei 5 estrelas de 5 e mais um coraçãozinho de favoritado. Aí depois dessa leitura maravilhosa, eu fui o quê? Fui ler Harry Potter de novo, porque eu estava muito insistente que eu queria ler todos os livros de Harry Potter em 2022 e eu já antecipo que eu não consegui. Mas aí eu fui ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que até então é o melhor livro de Harry Potter. Não até agora, né? Porque eu não li todos. Esse aqui eu dei 4 estrelinhas de 5. E aqui a gente vai ter o quê? O Sirius Black, a gente vai ter o Lupin. Então a gente começa a ter mais adultos na trama. O Snape começa a participar mais. Então tem todo aquele mistério do tipo... ai, o Prisioneiro de Azkaban, ele foi mal com os meus pais, ele ajudou a matar os meus pais, e agora mas ele era amigo dos meus pais, e aí o Harry fica naquela coisa que ele acha que o Sirius é mal, e aí tem toda aquela coisa do Sirius e do Lupin.
Então, assim, esse livro aqui, eu acho que ele é bom. Eu acho que de todos os livros do Harry Potter foi o que eu mais gostei de ler. Não foi chato, não foi arrastado, não foi tão de criança. E quando eu falei que eu tinha gostado desse livro, muita gente ficou tipo, boatos que não foi a J.K. que escreveu, né? Que foi outra pessoa que escreveu por ela, que foi um ghostwriter. Não sei, isso aí são só teorias, mas esse livro aqui é bom. De todos os livros do Harry Potter, foi o que eu mais gostei, assim, que eu acho que foi o único livro até agora que realmente valeu a pena ler. Aí, depois de ter lido, né, depois de 2 leituras muito boas, eu fui ler Vermelho, Branco e Sangue Azul, que eu li físico. Vermelho, Branco e Sangue Azul era um livro que eu estava querendo muito ler. Eu vou pedir desculpas por causa que vocês vão estar vendo a capa do livro ao contrário, porque eu tô gravando pela câmera frontal, que assim eu consigo me ver melhor. Mas, paciência, vocês estão vendo aqui ao contrário. Esse livro aqui, eu queria muito ler ele. Ele tava na minha wishlist. E aí, em 2021, eu comprei ele. A minha irmã me deu de aniversário. E eu estava muito ansiosa. A minha mãe tinha pego esse livro pra ler e a minha mãe não tinha gostado. E aí eu já tava com umas expectativas meio baixas, do tipo, minha mãe não gostou, será que é bom? E assim, sobre o que vai falar esse livro? Eu acho que todo mundo mais ou menos conhece, porque ele é bem famoso, mas vai ser um relacionamento aí meio conturbado, muito fictício, entre o filho da presidenta dos Estados Unidos e o príncipe britânico. Então, tipo assim, são todos inventados, não é um príncipe de verdade, a rainha da Inglaterra tem um nome diferente, a presidenta dos Estados Unidos é uma mulher, né, pra começo de conversa, então é tudo inventado, é tudo fictício, toda a situação política é inventada, fictícia, e aí vai ser um romance entre esses 2 personagens, que é o Alex e o Henry. O que eu não gostei desse livro? Não gostei da escrita dele. Eu achei que ele tem capítulos enormes, que eu demorava muito tempo pra ler. Eu não entendo muito bem sobre a política americana. E muitas partes do livro foca sobre essa questão da política, da reeleição da mãe do Alex, e sobre a campanha presidencial e tudo mais. Então eu não gostei desse livro, eu dei 2,5 estrelas pra ele. Era um livro que me decepcionou horrores, foi um dos piores livros que eu li em 2022. Realmente eu não gostei, eu demorei muito tempo pra terminar ele, porque eu fiquei empacada nessa leitura. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu estava terminando de escrever meu TCC, então, assim, foi tudo muito péssimo. Eu não tava num bom momento, por causa que eu tava muito com a cabeça cheia das coisas do TCC. E aí eu lembro que eu terminei de ler ele no dia da minha defesa, então, assim, foi legal, porque os últimos capítulos, eles me ajudaram a dar uma relaxada ali no dia da minha defesa, mas mesmo assim foi um livro que eu não gostei. O romance deles é legal, a parte do romance é legalzinha, mas também nada demais. É um livro LGBTQIA+, né? Um romance entre 2 homens, mas assim, eu não gostei. Eu não gostei dos personagens, que não eram os personagens principais, né? Os personagens secundários eu achei todos muito mal explorados, muito mal escritos, não eram interessantes. O contexto político não me interessou, achei tudo muito meio complicado de entender e é isso aí. Não gostei, não recomendo e, assim, ele serve porque a capa dele é bonita. Depois dessa leitura super decepcionante, eu li outro livro que foi o meu favorito, um dos favoritos do ano, que foi O Céu Riscado na Pele, da Andréa Pires. Esse livro é de uma escritora aqui da minha cidade, Andréa Pires é rio-grandina, e ele é publicado pela Concha Editora, que é uma editora aqui de Rio Grande, e esse livro, ele é simplesmente sensacional. Além da escritora ser quase, né, minha xará, eu sou Andréa, ela é Andréia com I. Cara, esse livro, ele parece que ele foi escrito pra mim, parece que eu estou nesse livro, eu me senti muito a personagem desse livro. E qual que vai ser a história desse livro? A personagem principal desse livro vai ser a Lúcia, ela é uma jornalista, então eu já me senti muito parecida com ela, porque eu estou aqui terminando minha faculdade de jornalismo, e a Andréa Pires também é jornalista. Então vai falar sobre a Lúcia, ela é jornalista aqui em Rio Grande, ela tá meio sem... Não que ela esteja sem futuro, mas ela trabalhava num jornal, e aí ela não vai mais trabalhar nesse jornal, e aí o que ela vai fazer da vida? Ela está desempregada, está procurando emprego, então vai falar sobre a vida dela como jornalista e como mulher aqui na cidade de Rio Grande. Então é um livro muito legal para quem é morador de Rio Grande ler, porque tem a praia, tem o cassino, tem os lugares no centro da cidade que a gente se identifica. Eu nunca tinha lido
um livro que se passasse na cidade onde eu moro, e eu achei isso sensacional, foi a minha primeira experiência, e assim, 5 estrelas com direito a coraçãozinho, e toda a jornada dessa personagem ali, se autodescobrindo e se conhecendo como mulher, como filha, como neta, como rio-grandina, como jornalista, é tudo muito, muito, muito bem escrito. Olha, esse livro muito, muito bom, recomendo muito que vocês comprem esse livro e vocês leiam, porque vale muito a pena. Depois, eu resolvi dar um tempo com as leituras de livro e eu comecei a me descobrir e me redescobrir na questão de HQs e mangás. Aí eu fui ler Mordida. Mordida é uma HQ que ela é bem, assim, tipo, são histórias curtinhas, não é uma história contínua. E eu comprei por causa do TikTok. Inclusive, eu acho que diz até alguma coisa. Não, acho que aqui não diz, mas os anúncios dele de venda, tipo, é sucesso no TikTok. Aí eu vi uma pessoa falando sobre Mordida no TikTok e é um romance entre uma vampira e um lobisomem. E eu, como muito fã de Crepúsculo, pensei, nossa, que interessante. E a arte é muito bonitinha, não sei se dá pra ver muito bem porque as páginas são brancas. E eu gostei muito de ler, eu dei 5 estrelas de... nota de 5 de 5. Gostei bastante, é uma leitura muito, 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 muito rápida, esse que li, sei lá, em menos de 1 hora. E assim, é muito legal. Tava lendo muito livro, e aí eu fui pra Mordida pra dar uma relaxada, assim, nas leituras e gostei bastante, recomendo. Eu comprei ele na Amazon por uma promoção que valeu a pena, porque nas livrarias ele era muito caro, ele tava tipo R$70. E é assim, eu acho que R$70 não vale a pena, por causa que ele é fininho e a leitura é bem rapidinha, mas eu paguei um preço bem abaixo disso. Depois disso, então, eu fui ler mangá, e aí o primeiro mangá do ano que eu li foi Joy, é um mangá bem grossinho, e ele também é um boys love, então é um romance entre 2 homens, né? Meu Deus, deixa eu... E é um romance entre 2 homens, e aí eu achei essa história muito interessante, por causa que é um autor de mangá e o ajudante dele, eu não sei como é que chama agora, tipo o assistente. Então eles fazem mangá, tem esse menino que ele faz mangá shoujo, que é mangá de romance, né? Então ele é um mangaka, e aí ele tem esse assistente dele. E aí eles começam meio que a achar ali que eles estão se gostando, e tem todo um drama ali. Esse escritor, ele vai ser feita uma proposta pela editora de, tu escreve shoujo, por que tu não escreve boys love? E aí ele começa tipo, mas como é que eu vou escrever boys love se eu não gosto de homem, se eu não sei como é que é? E aí ele tem esse assistente, que ele descobre que é gay e tudo mais, e aí ele começa a se interessar pelo assistente dele. E é bem interessante, aí esse assistente ele vai ter um outro relacionamento aí pra complicar um pouco as coisas e pra confundir a cabeça do menino aí que é mangaka. E eu gostei muito, por causa que eu gosto muito de todos os mangás que tem essa premissa, mangás que falam sobre fazer mangá, apesar de que aqui o foco não vai ser o trabalho deles, e sim o romance entre eles. Foi um mangá muito legal. Esse mangá eu comprei lá em Porto Alegre, quando eu fui viajar. E eu comprei ele justamente porque ele era um volume único, e aí depois eu descobri que, na verdade, tem um volume 2. Aí eu fiquei um pouco braba com a New Pop, que é a editora que lançou, porque agora eu vou ter que comprar o 2 pra ler uma hora ou outra, porque eu fiquei querendo saber o que vai acontecer. Aí, depois de ter lido, então, HQ, ter lido mangá, o que eu fiz? Voltei pra ler Harry Potter, porque eu ainda tinha aquela intenção de terminar os livros de Harry Potter, né, todos, em 2022. Então, eu li Harry Potter e o Cálice de Fogo, que era o próximo, era o livro 4. E esse livro aqui eu dei 3,5 estrelas. Então, foi meio ponto a menos do que O Prisioneiro de Azkaban. E eu não sei o que aconteceu. Quando eu estava lendo esse livro, a impressão que eu tinha é que a escrita da J.K. Rowling, ela tinha retrocedido. Que tudo que ela fez de bom no Prisioneiro de Azkaban, ela não sei o que ela não... Sabe, o Prisioneiro de Azkaban tinha ali um charme, uma coisa, os personagens eram interessantes, e aqui Harry Potter e o Cálice de Fogo parece que ficou tudo chato de novo, parece que ficou tudo meio meh, aí... aquela história toda tipo, quem colocou o nome do Harry Potter no Cálice de Fogo? E aí fica o livro todo falando sobre isso, e sobre lá o torneio Tribruxo, que eu achei... tem algumas
provas lá do torneio Tribruxa, é muito difícil falar isso, que eu achei nada a ver, tipo, o jeito que foi escrito, tipo, a primeira, que tem o dragão, aí tem que passar pelo dragão e fazer sei lá o quê. E aí o Harry Potter, ele tá, tipo, numa cabaninha, porque ele foi sorteado e ele vai ser o último a fazer a prova. E aí ele fica vendo o que os outros estão fazendo. Ele não vê, ele só escuta. Ai, é uma história assim. Eu achei esse negócio contado de um ponto de vista tão horroroso, que é muito chato esse capítulo. Eu me lembro que ficou muito na cabeça, que eu pensei assim, ai, que capítulo mal escrito, que jeito estranho, não gostei. Não gostei, aí é toda aquela coisa, aí começa a ficar chato, sabe? Porque o Harry Potter, ele é um menino mais novo, ele não deveria estar participando do negócio. E aí ele tá lá, e aí ele é sensacional, ele é o cara mais inteligente de todos, assim, como? Por quê? Tá, a gente sabe que ele é o personagem principal, mas às vezes fica muita apelação, sabe? Tipo, uau, esse menino é muito sensacional, ele nasceu com o virado pra lua, e então eu acho começou a ficar meio forçado, e aí eu fiquei meio tipo, ah não, o outro livro era melhor, porque tinha personagens mais interessantes. Aqui, e meus cachorros latindo. Aqui, o único personagem que eu realmente gosto do fundo do meu coração, mas isso tem a ver com os filmes, é o Cedrico, porque o Cedrico foi interpretado no cinema pelo Robert Pattinson. E só que o Cedrico morre, né? Todo mundo sabe que o Cedrico morre, e eu acho isso muito triste. E eu acho muito chato como todo mundo meio que caga pra morte do Cedrico, assim, tipo, ah, morreu um aluno da escola e parece que não tem ninguém nem aí pra isso. Então, não sei. 3,5 estrelas e eu acho que a escrita dela retrocedeu referente ao livro anterior. O vídeo acabou ficando muito grande, então eu resolvi dividir em 2 partes para ficar melhor de assistir. Esse é o final da parte 1, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like, comentar e se inscrever se tu ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, tchauzinho!